Quando Deus muda seu ambiente para te proteger. Gênesis 12. Vai te confortar. Por que Deus muda tudo ao seu redor sem te consultar? Tem momentos na vida em que tudo parece desabar sem explicação. Portas que estavam abertas começam a se fechar uma a uma. Pessoas que eram constantes desaparecem. Lugares onde antes havia paz, agora se tornam ambientes de confusão e aperto. E a pergunta que surge, quase como um grito da alma, é: o que está acontecendo comigo? Não é fácil lidar com a sensação de estar sendo empurrado para fora do lugar onde sempre se sentiu seguro. Mas, e se essa perda de controle não for o fim, e sim o início de um movimento de proteção divina? A verdade é que Deus, em sua soberania, vê além do que nossos olhos naturais podem alcançar. Ele enxerga os perigos invisíveis, os ataques que estavam sendo preparados nas sombras, as armadilhas que estavam prestes a se fechar. E é por isso que Ele, muitas vezes, muda o nosso ambiente de forma repentina. Não para nos punir, mas para nos preservar. Não para nos expor, mas para nos esconder. Não para nos humilhar, mas para nos reposicionar para algo muito maior do que imaginamos. Foi assim com Abraão. Em Gênesis 12, Deus o chama para sair da terra de seus pais, de tudo o que lhe era familiar. E o mais impressionante é que ele não revela de imediato para onde ele iria. Deus apenas diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, confia em mim mesmo sem entender. Obedece mesmo sem enxergar. Caminha mesmo sem mapa. Esse tipo de chamado assusta, porque nos tira do controle, mas também liberta, porque nos coloca debaixo da proteção direta do céu. O ambiente onde você está hoje pode não ser mais compatível com o que Deus está formando dentro de você. Às vezes, o lugar onde você foi abençoado em uma estação passada se torna perigoso para a estação seguinte. E Deus, por te amar demais para te perder, permite que você seja arrancado de ambientes que pareciam estáveis, mas que já não sustentam mais o seu chamado. É uma intervenção divina que muitas vezes vem disfarçada de crise, mas no fundo é cuidado. Há livramentos que só o céu conhece. Tem ambientes que, se você permanecesse neles por mais tempo, acabariam corroendo a sua fé, silenciando o seu propósito, matando a sua identidade. Por isso Deus muda. Ele muda pessoas, muda cenários, muda oportunidades. E tudo isso acontece não porque você fez algo errado, mas justamente porque você está no caminho certo. O inimigo percebe a movimentação espiritual antes de você. Ele tenta te parar antes do seu próximo nível, mas o Senhor te protege antes mesmo da batalha começar. Você pode estar vivendo um tempo de transição dolorosa, sentindo que foi arrancado do conhecido, jogado no incerto, sem explicações claras. Mas eu quero te lembrar hoje: Deus é especialista em te tirar de ambientes onde você não consegue mais crescer, para te plantar em solos onde você vai florescer. Ele não precisa da sua permissão para te proteger. Ele age mesmo quando você ainda não entende. Ele muda tudo para que você não perca o essencial. Às vezes o ambiente muda primeiro, e só depois o seu coração compreende. Essa mensagem é para você que está entre o que perdeu e o que ainda não chegou, que está no meio do caminho, sem referência, sem chão. Mas ainda assim, tem uma fé que insiste em acreditar que Deus está fazendo algo. E está mesmo. Não é o fim. É só o começo de algo que você ainda não consegue ver, mas que já está escrito por Ele. O céu não se esqueceu de você. Ele só está te movendo para um lugar onde a sua vida será protegida, seu propósito preservado e sua alma curada. No primeiro capítulo desta jornada, você vai entender como Deus, por amor, nos tira de certos ambientes antes mesmo que a gente perceba o perigo, porque Ele vê lá na frente e age hoje para impedir o mal de amanhã. Quando Deus te tira antes que você se perca. Nem sempre Deus nos tira de um ambiente porque ali já há destruição. Muitas vezes Ele nos remove antes que a destruição comece. Ele vê riscos onde nossos olhos ainda enxergam conforto. Ele detecta perigos que ainda estão se formando e age de maneira decisiva para preservar aquilo que Ele mesmo plantou dentro de nós.
Esse movimento de retirada, essa mudança inesperada de cenário, pode parecer confusa no início, mas é uma das expressões mais profundas do amor protetor de Deus. Em Gênesis 12:1, Deus fala com Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não dá todos os detalhes, não mostra um mapa, não explica os perigos escondidos no caminho. Ele apenas diz: sai. E essa palavra por si só já carrega um peso enorme. Porque não se trata apenas de sair de um lugar geográfico, mas de romper com ciclos, de se desconectar de hábitos, de se desligar de narrativas que moldavam a alma. O mais impressionante é que, até aquele momento, a terra onde Abrão vivia não parecia representar uma ameaça direta. Era a casa de sua família, o local onde cresceu, onde possivelmente construiu afetos, memórias, rotinas. No entanto, Deus, que é Pai e sabe o fim desde o começo, sabia que permanecer naquele ambiente seria limitar o que ele queria revelar no futuro. A permanência seria confortável, mas seria também estéril. Abrão não se tornaria pai de nações ficando em Harã. A promessa não floresceria naquele solo. Por isso, Deus não esperou que a decadência espiritual começasse. Ele antecipou o livramento. Deus faz o mesmo conosco. Ele nos tira de ambientes antes que a erosão da fé comece, antes que a nossa identidade comece a se diluir, antes que vozes erradas nos seduzam a viver abaixo do que fomos chamados para ser. Às vezes, o ambiente não é tóxico o suficiente para nos matar, mas é anestésico o bastante para nos adormecer. E um cristão adormecido espiritualmente é vulnerável. Por isso Deus nos sacode. Ele move tudo. Ele incomoda. Ele fecha portas que pareciam seguras. Ele desconstrói o que parecia sólido. Não porque está contra nós, mas porque está a nosso favor em um nível que ainda não entendemos. Muitos olham para essas saídas repentinas como rejeição, como se tivessem sido empurrados para fora. Mas a verdade é que você não foi rejeitado, você foi retirado. E isso muda tudo. A rejeição te faz sentir que foi deixado para trás. Mas a retirada divina é sinal de que você foi escolhido para um novo tempo. Você não está sendo punido, você está sendo poupado. Deus não está tirando de você algo importante. Ele está te tirando de um lugar que em breve se tornaria perigoso. Existe uma camada ainda mais profunda nesse processo. Quando Deus tira alguém de um ambiente, Ele não está apenas preocupado com o que está ao redor dessa pessoa. Ele também está zelando pelo que está dentro dela. Há promessas que ainda estão em formação, dons que ainda não amadureceram, convicções que ainda estão sendo lapidadas. Se o ambiente não favorecer esse crescimento, Deus vai mover você para onde o que Ele plantou possa florescer sem risco. Às vezes o lugar é bom, mas não é mais o lugar certo. Quantas vezes você se sentiu desconectado de ambientes que antes faziam sentido? De repente, o que antes te alimentava já não nutre mais. O que antes te fortalecia, agora te esgota. Isso não é ingratidão nem instabilidade. Isso é transição. É sinal de que algo em você cresceu além do que aquele ambiente pode sustentar. E é aí que o céu intervém. Deus te tira antes que você perca o senso de quem é. Antes que você comece a aceitar uma versão limitada de si mesmo. Antes que o medo do novo te mantenha preso no velho. Essa movimentação divina nem sempre é clara no início. Na verdade, é comum resistirmos. O ser humano é apegado à estabilidade. Mas em se tratando de propósito, Deus não é comprometido com o nosso conforto. Ele é comprometido com o nosso destino. E se para cumprir o que Ele tem para nós for necessário nos tirar de onde nos sentimos seguros, Ele fará. Mesmo que isso nos irrite, mesmo que pareça um caos. Porque no fim, a proteção dele vale mais do que qualquer plano nosso. Olhe para trás. Quantas situações que você achava ser perda hoje entende como livramento? Quantas mudanças que doeram acabaram se revelando o início de um tempo melhor? Isso é prova de que Deus estava trabalhando o tempo todo. Ele não deixou você. Ele apenas conduziu você por um caminho diferente do esperado, mas absolutamente alinhado com o que Ele preparou. Por isso,
Quando tudo ao seu redor começar a mudar sem explicação, antes de se desesperar, pergunte ao Espírito Santo: Senhor, isso é livramento? E se for, abrace a transição, porque ser arrancado por Deus pode doer, mas é infinitamente mais seguro do que ficar onde Ele já não está. Quando Ele te tira é porque algo maior está por vir, e Ele quer que você chegue inteiro lá. No próximo capítulo, vamos aprofundar como esse movimento de Deus não apenas nos livra, mas também interrompe zonas de conforto que, embora agradáveis, estavam nos impedindo de acessar algo muito maior. O chamado que interrompe o conforto. Poucas coisas são tão desconcertantes quanto ser interrompido por Deus. Quando tudo parece estar funcionando, quando a vida entra em um ritmo previsível, quando as relações estão estáveis, quando a rotina já é dominada, de repente, Deus chama. E esse chamado não vem com explicações detalhadas nem com mapas. Ele vem como uma ordem que rompe o esperado. Sai da tua terra, vai para onde eu te mostrarei. Assim como foi com Abraão em Gênesis 12:1, o chamado de Deus sempre interrompe algo. Nunca vem para reforçar o que já está estabelecido, mas para redirecionar para algo maior. O conforto é atraente. Ele nos dá uma falsa sensação de controle. Nos acostumamos com o que é previsível, com as vozes conhecidas, com os resultados garantidos. O problema é que a fé não se desenvolve no conforto. A fé floresce no incômodo. Deus sabe que zonas de conforto são zonas de estagnação espiritual. É por isso que, quando Ele decide nos levar para um novo tempo, a primeira coisa que faz é desestabilizar aquilo que parecia estável. E é exatamente aí que a maioria se perde. Porque fomos treinados a acreditar que Deus só fala com clareza quando tudo está em ordem. Mas, na verdade, Ele grita mais alto nos momentos em que o chão começa a se mover. É no desconforto que Ele nos revela que a permanência já não é mais uma opção segura. Quando o Espírito Santo começa a inquietar seu coração, quando as mesmas palavras já não alimentam, quando as mesmas orações já não ardem, quando o lugar que antes era casa agora parece estreito, Deus está chamando. O chamado não é uma punição, é uma promoção. Só que para receber essa promoção, você precisa estar disposto a perder o que era confortável. E isso dói, porque requer fé, porque exige renúncia, porque tira você do conhecido para o desconhecido. Mas é no desconhecido que a dependência de Deus se intensifica. É onde Ele quer te ter, em um lugar onde suas decisões não são guiadas por previsões, mas por presença. Onde o seu sustento não vem da estrutura, mas da obediência. Deus não é refém da sua estabilidade. Ele não está interessado em te deixar acomodado, mas em te deixar pronto. E estar pronto para um novo tempo exige desapego. Muitos querem um novo nível, mas insistem em manter as mesmas zonas de segurança. Querem ser usados por Deus, mas sem largar os hábitos antigos, os ciclos conhecidos, as pessoas que anestesiam a alma. E Deus, como um bom pai, te chama com amor. Mas se você não responder, Ele começa a mover as peças ao redor, até que o desconforto te force a decidir. O chamado de Abraão interrompeu tudo: geografia, cultura, laços familiares, sistema de crenças. E mais do que isso, interrompeu sua rotina. Aquele que era estável passou a ser nômade. Aquele que era conhecido tornou-se estrangeiro. Mas foi nesse processo que ele se tornou o pai da fé. Porque só cresce na fé quem obedece a um chamado que custa algo. Fé que não dói, não expande. Fé que não arrisca, não amadurece. Deus te chama não apenas para sair de onde está, mas para se tornar quem você ainda não é. E aqui está a verdade. O chamado de Deus sempre vem para interromper o que está te impedindo de viver o que Ele já escreveu. Mesmo que pareça uma perda no início, será ganho no final. Mesmo que pareça desconfortável, será libertador. Deus sabe o que está à frente. Ele sabe o que você ainda não viu. Por isso Ele chama. Ele interrompe. Ele move. Porque o tempo da sua transição é o anúncio do tempo da sua manifestação. Há um tempo específico onde o céu começa a te inquietar. E se você não discernir que é Deus te chamando,
vai tentar consertar o que está sendo desmontado por ele mesmo. Vai tentar restaurar conexões que ele já encerrou. Vai insistir em ficar onde ele já não te sustenta. E isso, no fim, vai te machucar mais do que obedecer. Porque permanecer no conforto, fora da vontade de Deus, é viver fora da proteção. O chamado é uma linha invisível entre o que você conhece e o que Deus preparou. Ele não força ninguém, mas ele move as circunstâncias até que a única saída seja obedecer. Quando Deus interrompe seu conforto, ele está dizendo: tem algo maior. E mesmo que agora você não entenda, quando chegar lá tudo fará sentido. No próximo capítulo, vamos ver como essa interrupção revela que, muitas vezes, estamos sendo limitados por ambientes que nos cercam, mesmo sem percebermos. E que a permanência em lugares familiares pode estar nos impedindo de acessar um novo nível de revelação. O ambiente que te limita, mas você não percebe. Existe uma prisão silenciosa que não tem grades nem correntes. É o ambiente que você acredita ser ideal, mas que aos poucos vai te limitando sem que você perceba. Esse tipo de limitação é perigosa porque não dói, não assusta. Ao contrário, muitas vezes parece aconchegante. Mas enquanto você se acomoda, sua fé diminui, sua visão se fecha e sua sensibilidade espiritual enfraquece. Deus, conhecendo os efeitos sutis desse lugar, começa a gerar um desconforto interior, porque ele sabe que permanecer ali pode impedir o cumprimento do propósito. Gênesis 12 marca uma ruptura não apenas física, mas espiritual. Abrão não estava em pecado, não estava em decadência, mas também não estava mais no lugar onde poderia crescer. A terra dos seus pais, que um dia foi lugar de segurança, agora se tornava um teto baixo demais para o nível que Deus queria levá-lo. É assim que o ambiente nos limita. Ele para de nos desafiar, e quando o ambiente para de provocar fé, ele passa a alimentar passividade. E essa passividade não é apenas uma estagnação, é uma forma lenta e invisível de regredir. O ambiente que te acomoda é o mesmo que, com o tempo, começa a te enfraquecer. Sua fé se torna uma repetição mecânica. Suas orações ficam previsíveis. Você passa a viver de memórias, de experiências antigas com Deus, porque o ambiente atual já não provoca mais nenhuma revelação. E o problema é que quando isso acontece, raramente a pessoa percebe, porque ainda está rodeada de pessoas que aplaudem, de resultados que se repetem, de atividades que ocupam, mas por dentro já não existe mais progresso. É por isso que Deus começa a movimentar. Ele usa circunstâncias para nos alertar, permite desconfortos, remove apoios, silencia aplausos, muda o clima emocional ao redor. E você, que antes se sentia pertencente, começa a sentir que algo está fora do lugar. Não é com os outros, é com você. Seu espírito não está mais alinhado com aquele ambiente, sua mente se sente travada. Você tenta avançar, mas parece que está sendo sugado de volta. Essa é a evidência de que o lugar já cumpriu seu papel e que insistir em permanecer será um atraso espiritual. Deus nunca deixa alguém em um ambiente que ele sabe que irá limitar a visão, porque o chamado dele é sempre expansivo. A promessa é sempre maior do que o presente, e o ambiente onde você está hoje precisa ter espaço suficiente para aquilo que Deus ainda vai gerar em você. Se o lugar não comporta mais o seu crescimento, Deus vai te mover. Mesmo que você não queira, mesmo que você lute contra, mesmo que tenha muito a perder, porque o que você perder no natural é mínimo, comparado ao que será destravado no espiritual. Ló, o sobrinho de Abraão, só sai da narrativa da promessa depois que se separa de Abraão. É interessante como certas pessoas só aparecem em certos ambientes. Elas não têm lugar na próxima estação. E às vezes o ambiente se torna limitante não apenas pelas suas características, mas pelas presenças que insistem em ficar. O ambiente certo, com as pessoas erradas, ainda assim, é um ambiente que paralisa. E Deus, ao identificar isso, começa a tirar o que você não teria coragem de tirar sozinho. Talvez hoje você se sinta confuso, em um lugar onde já foi útil, relevante, produtivo, mas que agora não tem mais vida. Isso é um sinal de que o ciclo está se fechando.
O Espírito Santo começa a te avisar com detalhes. Oportunidades que antes surgiam com facilidade, agora se fecham. Vozes que antes te impulsionavam, agora te desmotivam. Ambientes que antes te energizavam, agora te cansam. Isso não é uma fase ruim, é um despertar. E se você insistir em permanecer onde Deus já não está te movendo, sua fé vai começar a definhar. É importante entender que Deus não muda ambientes por capricho. Ele não te remove por impulso. Ele faz isso por zelo. Ele vê o que você ainda não vê. Sabe onde você pode chegar e sabe também o que vai te impedir de chegar. Por isso, quando o ambiente começa a te limitar, ele não espera o estrago acontecer. Ele antecipa. Ele sacode. Ele chama. Ele move. Porque o que está em jogo não é apenas o seu conforto, é a continuidade do plano eterno dele na sua vida. Você não foi criado para sobreviver em ambientes que te sufocam espiritualmente. Você foi chamado para caminhar por fé, crescer em revelação e manifestar a glória de Deus onde estiver. Se o ambiente não te permite mais viver isso, não aceite como normal. O que é comum para os homens pode ser inaceitável para o céu. O lugar onde você está hoje pode ter sido o lugar da sua formação, mas não é necessariamente o lugar da sua frutificação. E Deus, como Pai, quer que você frutifique. No próximo capítulo, vamos mergulhar em como Deus usa a instabilidade e a desorganização do ambiente para evitar que um colapso espiritual, emocional ou até físico aconteça, mesmo quando tudo parecia estar indo bem. Quando o céu te move para te livrar de um colapso, existem mudanças que parecem um desajuste total. Tudo que estava funcionando começa a desandar. Pessoas se afastam sem explicação, projetos que iam bem travam, portas que estavam abertas se fecham de uma hora para outra. Às vezes você até pensa que está sendo atacado, que o inimigo se levantou ou que está sendo punido por algo. Mas na verdade há um mover invisível acontecendo. O céu está reordenando tudo antes que algo dentro de você entre em colapso. Sim, Deus permite que a estrutura do ambiente que você conhece se desfaça. Não como sinal de abandono, mas como uma intervenção de emergência. Porque tem colapsos que o homem só percebe quando já está afundado. Mas Deus não espera chegar nesse ponto. Ele vê antecipadamente as rachaduras, as pressões ocultas, as tensões emocionais, espirituais e até físicas que, se não forem tratadas, vão te arrebentar. E por te amar demais, ele age antes. Esse mover geralmente começa de forma sutil, uma sensação de que algo está fora do lugar, uma angústia que não se explica, um cansaço que não é físico, uma insatisfação que não tem nome. E logo depois, o ambiente começa a se romper. Pessoas mudam. O clima muda. O chão que parecia firme começa a tremer. Mas não é o fim. É o céu fazendo manutenção preventiva na sua alma. Deus está mexendo na estrutura antes que ela te destrua por completo. Em Gênesis 12, ao chamar Abrão para sair, Deus não apenas o estava conduzindo ao cumprimento de uma promessa. Ele estava também o livrando de um sistema espiritual contaminado. A terra que Abrão habitava era dominada por idolatria, por pactos ancestrais que contradiziam os planos de Deus. Se Abrão ficasse ali por mais tempo, isso poderia comprometer sua fé, sua descendência, sua obediência. Então, Deus agiu cedo. Interrompeu tudo antes do colapso. Na sua vida, não é diferente. Tem ambientes que por fora parecem inofensivos, mas por dentro carregam pressões que estão te adoecendo. O estresse que você chama de rotina pode ser um alerta. A ansiedade que você justifica como fase pode ser o Espírito dizendo: esse lugar está te esmagando. Deus vê quando o ambiente já não sustenta mais o que Ele quer realizar. E quando isso acontece, Ele age. E age com força. Move tudo. Derruba o que você achava estável. Porque deixar você afundar seria negligência. E Deus nunca negligencia o que é dele. Quantas vezes você se sentiu cercado, como se não houvesse saída? Às vezes, é o próprio céu forçando a transição. Porque enquanto você tiver alternativas humanas,
Você vai tentar consertar o que já está condenado a ruir. Mas quando tudo ao redor começa a quebrar, é porque Deus está dizendo: você não pertence mais a esse lugar. E Ele só faz isso quando o risco de permanecer se torna maior do que o desconforto de sair. É comum, nesses momentos, a pessoa tentar restaurar o ambiente, tentar costurar os relacionamentos que foram rompidos, tentar voltar ao trabalho que foi encerrado, tentar recriar a rotina que o tempo já levou. Mas tudo continua escorregando pelos dedos, porque quando Deus já decretou o fim, qualquer tentativa de continuação se transforma em frustração. Ele não está te punindo, está te protegendo. Essa proteção, muitas vezes, vem disfarçada de perda. Você sente que está perdendo o controle, perdendo oportunidades, perdendo o rumo. Mas, no plano espiritual, você está sendo resgatado. Deus está colocando limites antes que a pressão te esmague. Está te tirando da frente de uma queda emocional que você não suportaria. Está evitando uma exaustão espiritual que te faria abandonar tudo. Está te preservando de um abalo físico que te deixaria sem forças para continuar. Você pode não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e agradecer, porque o colapso que não aconteceu foi o milagre que ninguém viu, o livramento que ninguém celebrou, a mão de Deus agindo nos bastidores. E o mais bonito de tudo é que Ele faz isso mesmo quando você não percebe, mesmo quando você reclama, quando não entende, quando se frustra. Ele permanece fiel, porque o plano dele é maior que a sua compreensão momentânea. E talvez hoje você esteja nesse cenário. Tudo mudou. Nada faz mais sentido. As peças não se encaixam. O que antes era firme agora parece frágil. Mas antes de tentar reconstruir o que desabou, olhe para o céu e pergunte: Senhor, isso é um livramento? E se for, agradeça, mesmo com dor, mesmo sem entender. Porque é melhor sofrer uma saída forçada do que permanecer até que o colapso aconteça. No próximo capítulo, vamos explorar um cenário ainda mais desafiador. Quando o céu se cala e no meio desse silêncio, uma mudança invisível começa a acontecer. E como discernir que esse silêncio é, na verdade, um sinal de que Deus está operando nos bastidores da sua transição. O silêncio que anuncia uma mudança invisível. Há uma fase da transição onde tudo parece silencioso. Você ora e o céu não responde. Você busca e não encontra clareza. Você clama, jejua, pede direção, mas não vem nenhuma palavra, nenhuma confirmação, nenhum sinal visível. É o silêncio que inquieta, a ausência de resposta que abala. O silêncio de Deus é, sem dúvida, um dos maiores testes da fé. Mas o que muitos não percebem é que, nesse silêncio, Deus está movimentando peças que os olhos ainda não conseguem ver. E muitas vezes, quando Ele está em silêncio, é porque já começou a mudança que vai transformar tudo. O silêncio não é ausência de cuidado, é parte da estratégia. É o intervalo entre o comando e o cumprimento. Foi assim com Abrão. Depois da ordem de sair da sua terra, Deus não deu todas as coordenadas de uma vez. Ele apenas disse: vai. Não disse como. Não disse quando as promessas se cumpririam. Apenas garantiu que iria mostrar. Entre a saída e o cumprimento da promessa, houve silêncio. E nesse silêncio, algo poderoso estava acontecendo. Deus estava mudando Abrão por dentro, enquanto o movia por fora. É exatamente isso que acontece conosco. Quando Deus decide mudar o nosso ambiente, a primeira fase visível é a desorganização. Mas logo em seguida, vem o silêncio. E esse silêncio é pedagógico. Ele ensina dependência. Ele treina o ouvido espiritual. Ele expõe o que realmente está governando o coração. A fé ou a necessidade de controle. Porque quando tudo ao nosso redor silencia, a nossa alma grita. E é nesse grito que o Espírito Santo começa a revelar quem realmente somos. Deus sabe o poder que existe no silêncio. Porque o silêncio obriga você a prestar atenção em coisas que antes ignorava. Ele afina sua percepção. Ele separa barulho de direção. Ele quebra as ilusões que os ruídos anteriores sustentavam. No silêncio, máscaras caem. Motivações são purificadas.
e o seu espírito aprende a reconhecer movimentos sutis. Porque quando você não tem mais sinais visíveis, aprende a seguir pela convicção invisível. É nesse tempo que Deus começa a trabalhar em áreas que só o silêncio pode tratar. Ele lida com feridas que o barulho escondia. Ele confronta a autossuficiência que o conforto alimentava. Ele expõe os medos que estavam disfarçados de estratégias. E enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu está abrindo caminhos onde você nem sabia que existiam muralhas. Ele está falando com outras pessoas, movendo corações, tocando em sistemas, fechando portas que te atrasariam e preparando portas que só se abrirão no tempo certo. Mas tudo isso acontece sem aviso, sem barulho, sem espetáculo. É a mudança invisível, aquela que o mundo não vê, mas o céu já decretou. E o grande perigo nesse processo é interpretar mal o silêncio. Porque muitos confundem o silêncio de Deus com a ausência dele. E isso pode gerar revolta, incredulidade, desistência. Mas o silêncio de Deus é uma das formas mais profundas de ação. É quando ele está mais ativo nos bastidores. Assim como no ventre de uma mãe o bebê cresce em silêncio, assim também o novo tempo de Deus é gerado sem ruído. O mundo ao redor não vê. Os amigos não entendem, nem você sabe o que está sendo formado. Mas algo está crescendo, algo está amadurecendo. O processo é invisível agora, mas será evidente depois. Deus está preparando você para o que Ele preparou para você. E muitas vezes esse preparo precisa acontecer no silêncio, porque é nele que a fé deixa de depender de sinais e passa a confiar no caráter de Deus. Se hoje você está atravessando um período de silêncio, não conclua que está sozinho. Conclua que está sendo treinado para o que vem a seguir. Porque antes de um grande mover, Deus sempre silencia. Antes da ressurreição, houve silêncio no túmulo. Antes da manifestação do Espírito em Atos 2, houve silêncio no cenáculo. Antes de abrir o mar, houve silêncio entre Moisés e o povo. O silêncio é o útero da transformação. É onde Deus faz nascer aquilo que ninguém esperava. Esse silêncio, portanto, é uma linguagem divina. É Deus dizendo: confie mesmo sem ouvir. Caminhe mesmo sem enxergar. Creia mesmo sem sinais. E quando você aprende a caminhar com Ele no silêncio, estará pronto para sustentar o que virá quando o novo tempo começar a fazer barulho. Porque a fé que sobrevive ao silêncio está pronta para carregar promessas. No próximo capítulo, vamos perceber como essa movimentação silenciosa de Deus é, na verdade, a manifestação da sua mão oculta, reorganizando situações, pessoas e direções, mesmo quando você ainda não percebe o que está acontecendo ao redor. A mão oculta de Deus mexendo no cenário. Há momentos em que tudo ao redor muda, mas nada parece ter sido decidido por você. É como se a vida estivesse sendo conduzida por uma força invisível. Amigos se afastam sem razão clara. Oportunidades desaparecem sem explicação lógica. Ambientes antes acolhedores se tornam desconfortáveis. E uma sucessão de eventos te empurra para direções inesperadas. Para quem vive essa experiência, a sensação pode ser de perda de controle. Mas para quem discerne espiritualmente, é a revelação de que a mão de Deus está agindo nos bastidores. A Bíblia está cheia de exemplos dessa intervenção silenciosa e precisa do céu. Em Gênesis 12, vemos Deus guiando Abrão com ordens curtas e diretas. Não há detalhes extensos, nem cronogramas, apenas movimentos. Deus está organizando um novo futuro e conduzindo Abrão sem precisar justificar cada passo. A lógica é suspensa para que a fé amadureça. Mas enquanto o homem vê o caos, Deus está redesenhando o cenário com perfeição. Essa mão oculta não é a ausência de Deus. É a ação dele sem necessidade de espetáculo. Deus não precisa da nossa permissão para nos livrar de ambientes nocivos. Ele não nos consulta antes de mudar o roteiro da nossa história. Porque Ele é Pai. E um pai verdadeiro não espera o filho pedir socorro quando já viu o perigo à frente. Ele age antes. Ele remove conexões. Ele fecha portas. Ele limita acessos. Ele cria ruídos onde havia harmonia.
não por maldade, mas para impedir que você se acomode em lugares que não foram feitos para o seu crescimento. É importante entender que, muitas vezes, os lugares onde mais nos sentimos confortáveis são os que mais nos atrasam. E por sabermos disso inconscientemente, resistimos à mudança. Mas Deus, com seu amor imutável, começa a mexer nas estruturas. Ele envia interrupções que te obrigam a refletir. Você tenta restabelecer a ordem, mas nada volta a funcionar como antes. É nesse ponto que muitos se desesperam, mas também é aí que Deus mais trabalha. A mão de Deus começa a agir no invisível. Pessoas que você julgava essenciais saem da sua vida. Convites cessam. Os holofotes se apagam. Até mesmo seus recursos parecem ser podados. Mas tudo isso faz parte de um reposicionamento divino. O céu está limpando a paisagem. Está ajustando o cenário para a próxima fase. E para isso, é preciso retirar aquilo que ocupa espaço indevidamente. Deus está fazendo substituições. Está plantando silêncio onde havia ruído, fé onde havia controle, visão onde havia distração. O mais extraordinário é que, mesmo sem entender, você sente que algo está sendo realinhado. É como se o coração fosse puxado para algo novo, mesmo sem saber o que é. Você começa a sonhar diferente, pensar diferente, orar com outro foco. Há uma mudança sutil de atmosfera. A mão de Deus está virando páginas sem rasgá-las. Está encerrando ciclos sem escândalo. Está desconectando você de histórias que não combinam mais com o que Ele vai fazer a partir de agora. Essa mão, embora oculta, é firme. Ela remove o que você não teria coragem de remover. E essa remoção, mesmo que inicialmente doa, é cura, é proteção, é avanço. Porque só quando o cenário antigo é desmontado é que o novo cenário pode ser revelado. E a revelação não acontece em meio ao entulho da alma. Deus precisa esvaziar para então encher com algo que faça sentido para o seu destino. Talvez hoje você esteja nesse ponto, em meio a acontecimentos que não compreende, sentindo-se movido sem saber para onde, percebendo que algo maior está em curso, mesmo sem provas visíveis. Isso é sinal de que a mão oculta de Deus está te guiando. E confiar nessa mão é mais importante do que tentar entender cada detalhe do caminho. Porque há um nível de direção que só é liberado quando você desiste de controlar e começa a obedecer. Quando Deus age nos bastidores, Ele está preparando você para coisas que não cabem mais no cenário antigo. O novo não pode ser construído sobre estruturas que estavam comprometidas. Então Ele derruba com sabedoria, retira com precisão, reposiciona com firmeza. E quando você menos esperar, perceberá que tudo aquilo que parecia perda era, na verdade, uma delicada operação de Deus para te colocar exatamente onde você deveria estar. No próximo capítulo, vamos entender como essa remoção divina de ambientes específicos faz parte de um processo de reposicionamento estratégico, onde Deus te tira de um lugar não apenas para te afastar do que te faz mal, mas para te alinhar ao propósito que estava sendo sufocado. O ambiente que Deus desaloja para te reposicionar. Nem sempre Deus nos tira de um lugar apenas para nos proteger. Às vezes, Ele nos desaloja para nos reposicionar. Isso significa que o ambiente em que você estava já não comporta mais o que Deus quer fazer em você e através de você. E não se trata apenas de um espaço físico, mas também de contextos emocionais, espirituais e relacionais. O desalojamento de Deus é estratégico. É o céu dizendo: onde você está já não é mais suficiente. Agora é hora de se mover. Gênesis 12 nos mostra um Deus que não apenas protege, mas que também impulsiona. A ordem dada a Abrão foi direta: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não estava apenas tirando Abrão de um lugar contaminado espiritualmente. Ele estava movendo Abrão para um ponto exato no mapa divino, um território de promessa. Ou seja, o desalojamento foi necessário para o reposicionamento. Esse mesmo padrão acontece conosco. À medida que crescemos em fé, em obediência e em intimidade com Deus, há lugares que deixam de nos comportar, pessoas que deixam de nos compreender,
Ambientes que, embora parecessem seguros, começam a sufocar. E se não discernirmos que isso é um sinal do céu, corremos o risco de lutar contra o mover de Deus, achando que estamos sendo atacados, quando, na verdade, estamos sendo reposicionados. O desalojamento dói. Romper com o conhecido, abrir mão do previsível, perder o controle do cenário é desafiador. Mas é justamente nessa fase que a dependência se aprofunda. Deus começa a mostrar que Ele não quer apenas nos tirar de ambientes errados. Ele quer nos colocar nos ambientes certos. Lugares onde nossa fé será esticada, onde nossos dons serão ativados, onde nosso propósito encontrará solo fértil para florescer. Pense nas vezes em que você foi desconectado de ciclos, de pessoas, de oportunidades. No início, tudo parecia desordem. Mas olhando para trás, você percebe que foi justamente ali que sua visão clareou, sua oração se intensificou e sua sensibilidade espiritual despertou. O desalojamento tem esse poder. Ele nos força a olhar para cima. Ele tira nossos olhos da estrutura antiga e nos faz buscar direção diretamente do trono. Deus, muitas vezes, remove o que é bom para dar o que é certo. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. O lugar bom pode ser confortável, familiar, mas o lugar certo é onde a glória de Deus vai se manifestar. É onde o seu chamado vai encontrar plenitude. É onde o seu espírito vai respirar livremente. E para chegar até lá, é preciso sair. É preciso aceitar o desalojamento. É preciso confiar que, se Deus está tirando, é porque Ele já preparou onde vai te colocar. A palavra reposicionar carrega consigo a ideia de um novo alinhamento. E, espiritualmente, isso é profundo. Deus não apenas nos reposiciona geograficamente, mas também internamente. Ele alinha nosso coração com a sua vontade. Alinha nossos pensamentos com a mente de Cristo. Alinha nossos relacionamentos com conexões saudáveis. Alinha nossa fé com um novo nível de maturidade. Tudo isso começa com o desalojamento. Mas o que acontece quando resistimos a esse mover? Quando insistimos em permanecer onde Deus já não nos quer? A resposta é simples. Sofremos. O ambiente começa a nos rejeitar. O que antes fluía agora trava. O que era leve se torna pesado. A paz dá lugar à inquietação. Isso é o Espírito nos dizendo: você já está atrasado. Quando isso acontece, o desalojamento que poderia ter sido suave se torna doloroso. E ainda assim, Deus, por misericórdia, continua nos conduzindo, mesmo quando arrastamos os pés. Você não foi criado para viver aquém do seu propósito. E Deus, como Pai zeloso, não vai permitir que você se acomode onde Ele quer te ver avançar. Se Ele precisa te desalojar, Ele vai. Mas sempre com um propósito: te reposicionar onde você vai crescer, onde será frutífero, onde sua vontade vai se cumprir de maneira plena. O desconforto de hoje é o empurrão de Deus para te colocar no centro da sua vontade. No próximo capítulo, vamos falar sobre como, depois desse desalojamento, começa um desconforto ainda mais profundo. O momento em que sua presença já não combina mais com o lugar onde você está. E como Deus usa esse sentimento como confirmação de que você já foi separado para uma nova estação. Quando sua presença já não combina com o lugar. Existe um momento sutil, porém profundo, em que você começa a perceber que o ambiente onde está já não conversa mais com quem você está se tornando. As conversas não fazem mais sentido. Os estímulos não te despertam. Os objetivos ao redor não te inspiram. E isso não tem a ver com orgulho ou ingratidão. Tem a ver com transformação. É quando Deus já começou uma obra tão intensa dentro de você que o ambiente externo começa a se tornar pequeno demais. Sua presença já não combina mais com o lugar. Esse é um dos sinais mais nítidos de que você está pronto para transicionar. Porque o Espírito Santo nunca muda o ambiente ao seu redor sem antes mudar você por dentro. E quando essa mudança interior acontece, algo começa a doer, a incompatibilidade. Você começa a se sentir um estranho, onde antes se sentia em casa. E esse sentimento pode até parecer ingratidão no início, mas na verdade é maturidade espiritual. É discernimento. É o céu dizendo: você não pertence mais aqui.
Foi exatamente isso que aconteceu com Abrão. Em Gênesis 12, ele foi chamado para sair da terra de seus pais. Mas antes de sair fisicamente, algo já tinha mudado por dentro. Ele ouviu uma voz que outros não ouviram. Teve uma visão que outros não enxergaram. Recebeu uma promessa que outros não compreenderam. E isso o tornou diferente. A partir do momento em que Deus liberou a palavra sobre a vida de Abrão, ele já não era mais o mesmo estando no mesmo lugar. Sua presença não combinava mais com aquele ambiente. Quando você carrega uma promessa viva dentro de si, chega um ponto em que não é mais possível conviver com estruturas que limitam. A presença de Deus em você começa a gerar desconforto, onde há mediocridade espiritual. Seu desejo de crescer começa a incomodar os que se acomodaram. Suas escolhas passam a parecer radicais. Sua fome por mais do céu soa estranha. E tudo isso é confirmação de que você está sendo chamado para outra dimensão. Mas esse descompasso nem sempre é compreendido por quem está ao redor. Muitos vão dizer que você está mudado. E estarão certos. Você mudou. Você está sendo transformado. O que antes fazia sentido agora cansa. O que antes empolgava, agora entedia. O ambiente não te rejeitou. É você quem amadureceu. É o sinal de que chegou o tempo de avançar, de sair, de obedecer. A grande tentação nesse ponto é tentar se adaptar, diminuir sua intensidade, suprimir suas convicções, fingir que ainda se encaixa para não perder vínculos. Mas toda vez que você sacrifica quem está se tornando para permanecer onde já não pertence, você retarda o propósito. Deus não te chamou para se encaixar. Ele te chamou para romper, para ser separado, para viver uma fé que cresce até não caber mais no molde antigo. Esse incômodo espiritual não deve ser ignorado. Ele é o despertador do céu. Ele está dizendo que a estação mudou, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado ainda. Deus te está preparando para sair antes que o ambiente sufoque o que Ele está formando em você. E quanto mais você tentar voltar à antiga forma, mais vai sentir que algo está fora do lugar. Porque está mesmo. Você já não pertence mais ao antigo. É aqui que muitos se perdem. Tentam reviver conexões antigas, tentam ressuscitar ciclos encerrados, tentam alimentar relacionamentos que já não têm mais aliança. Mas tudo soa forçado, porque onde o Espírito não está mais soprando, não há mais vida. E quando a graça de Deus já não está mais naquele ambiente, o melhor que você pode fazer é se mover. Quando sua presença já não combina com o lugar, você precisa entender. É porque Deus está te reposicionando para algo que requer mais espaço, mais profundidade, mais maturidade. Não lute contra isso. Abrace, porque onde você está indo, novas conexões te esperam. Novos ambientes foram preparados. E principalmente novas versões de quem você é vão emergir. No próximo capítulo, vamos falar sobre a fé necessária para caminhar rumo ao desconhecido, confiando que, mesmo sem ver, Deus já preparou o ambiente onde sua promessa vai se manifestar. Sair para ver o que Deus já preparou. Existe um tipo de fé que não espera garantias. É a fé que obedece antes de entender, que dá passos mesmo sem ver o chão, que confia mesmo quando tudo parece incerto. Esse é o tipo de fé que move o coração de Deus. Em Gênesis 12:1, ele diz a Abrão: "Vai para a terra que eu te mostrarei." Não disse qual era a terra, não explicou o caminho, não ofereceu um mapa, apenas disse: "Vai." E, ao obedecer, Abrão abriu caminho para se tornar pai de uma promessa que abençoaria gerações. Esse movimento de sair não é apenas geográfico, é existencial, é espiritual, é emocional. É Deus nos chamando para deixar o controle, a previsibilidade, as falsas seguranças que construímos ao redor da nossa fé. Sair, nesse contexto, significa se despir de tudo o que é familiar para mergulhar no que é eterno. E isso exige coragem, exige confiança, exige renúncia. Mas é só quando você sai que começa a ver o que Deus já preparou. Muitas vezes oramos pedindo para ver antes de sair. Mas a lógica do céu é inversa. Você sai e então vê.
Você obedece, e então entende. Você entrega e então recebe. A revelação vem no caminho, não no ponto de partida. Deus não revela tudo no início, porque o processo também é parte da promessa. O deslocamento é tão importante quanto o destino. É no sair que você amadurece. É no caminhar que você é forjado. O grande problema é que criamos estruturas mentais para nos sentirmos seguros. Planejamos, calculamos, prevemos, mas a fé exige o contrário. A fé nos pede para soltar, para abandonar a zona de conforto, para deixar para trás os referenciais humanos e seguir unicamente pela voz. E essa voz nem sempre grita. Às vezes, ela apenas sussurra. Confia. Dá o próximo passo. Eu estou com você. Sair é doloroso, porque sair significa deixar. E deixar muitas vezes dói mais do que perder, porque o que você deixa, você ama. Você investiu, você construiu, você se envolveu. Mas Deus, em sua sabedoria, permite esse desprendimento porque sabe que há algo preparado à frente. Você só ainda não viu porque ainda não saiu. A promessa já existe, o lugar já está separado, o ambiente já foi ativado, mas ele está escondido até que você decida obedecer. Sair também significa se abrir ao novo, significa dizer adeus. Mesmo que eu não saiba o que me espera, eu confio que o que o Senhor tem é melhor do que tudo que já vivi. E isso quebra o orgulho. Rasga a autossuficiência, remove o controle, porque o sair não é um ato de força, é um ato de rendição. É reconhecer que o velho já não te sustenta e que o novo só será acessado pela obediência. Em Hebreus 11:8, lemos que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Essa é a essência da fé que agrada a Deus. A fé que parte sem saber, mas parte. A fé que caminha mesmo com lágrimas. A fé que se movimenta mesmo com medo. Porque essa fé não se apoia em certezas humanas, mas em convicções espirituais. Muitos nunca vivem o novo de Deus porque não conseguem sair. Ficam presos à antiga estação. Apegam-se a relacionamentos que já perderam o propósito. Seguram ministérios que já não têm unção. Insistem em permanecer onde Deus já se ausentou. Mas para ver o que Deus já preparou, é necessário romper com o passado. E o passado, por mais bonito que tenha sido, não pode conter o futuro glorioso que Deus escreveu. Você precisa entender que o que Deus tem não será ativado na estagnação. Só quem se move vê. Só quem obedece vive. A sua geografia espiritual precisa mudar para que o céu te mostre a próxima fase. E essa mudança começa com um passo, um sim, uma entrega. E muitas vezes, esse passo não faz sentido para ninguém ao seu redor, mas faz sentido para Deus. E Ele vai te honrar no meio do caminho. Sair é declarar ao céu: eu não vou mais viver limitado por aquilo que foi. Eu quero viver o que ainda não vi. E essa decisão destrava ambientes, abre portas, ativa conexões, atrai favor. E, principalmente, alinha seu coração com os planos que Deus já desenhou, mesmo antes de você nascer. No próximo capítulo, vamos falar sobre a separação que Deus faz de certas pessoas ao longo do caminho, não por maldade, mas como estratégia de proteção contra conflitos futuros que você ainda não consegue prever. Deus te separa de pessoas para te proteger de futuros conflitos. Uma das experiências mais dolorosas no processo de transição que Deus promove em nossas vidas é a separação de pessoas. Amigos, companheiros de caminhada, líderes, familiares, vínculos que pareciam inquebráveis, laços que carregavam histórias, relacionamentos que pareciam fundamentais, de repente, se rompem ou esfriam sem explicação clara. O coração se agita, a mente tenta entender, mas o céu já decidiu. Certas pessoas não podem seguir com você porque representam ameaças ao que ainda vai ser construído. Em Gênesis 12, quando Abrão obedece e parte em direção à terra que Deus lhe mostraria, ele leva consigo Ló, seu sobrinho. Deus havia dito: sai da tua terra, da tua parentela. Mas Abrão leva alguém da parentela com ele. E por um tempo, tudo parece bem.
Ló o acompanha, cresce junto, prospera. Mas o que parecia companhia confiável, logo se transforma em fonte de contenda. Em Gênesis 13, a terra já não podia mais sustentá-los juntos, e os pastores de Ló e os pastores de Abrão entram em conflito. Esse episódio revela um princípio espiritual. Quando levamos para o novo tempo de Deus, pessoas que foram parte de uma estação passada, cedo ou tarde surgem conflitos que ameaçam a paz, o foco e a promessa. Porque há pessoas que foram bênção em um tempo, mas que se tornam peso no tempo seguinte. E não é por maldade, é por descompasso. É porque elas não foram chamadas para aquilo que você está sendo chamado. E quando as agendas se desencontram, o relacionamento se desgasta. E Deus, que já previa isso, começa a agir para evitar danos maiores. Essa separação pode vir em forma de distanciamento natural, brigas inexplicáveis, oportunidades que se desfazem, ou até mesmo decisões tomadas unilateralmente por quem parte. Mas por trás daquilo que parece rejeição, está a mão protetora de Deus. Ele te ama tanto que prefere te deixar só por um tempo do que te ver destruído mais à frente por uma aliança que não suportaria a pressão do novo nível. É preciso ter maturidade espiritual para reconhecer isso, senão o coração se contamina. Surgem mágoas, acusações, ressentimentos. Mas quando se enxerga com os olhos do céu, entende-se que Deus não está apenas afastando pessoas. Ele está preservando promessas, está blindando o futuro, está livrando você de traições, sabotagens, manipulações ou até mesmo de dependências emocionais que poderiam comprometer a direção da caminhada. Algumas pessoas caminham com você por amor, outras por conveniência, algumas porque compartilham do seu propósito, outras apenas da sua rota. Quando Deus começa a separar, Ele está dizendo: essa aliança não vai resistir ao peso da glória que estou prestes a derramar sobre você. E mesmo que doa, mesmo que o coração insista, o céu já determinou que é hora de seguir sem certos vínculos. Há também separações que são estratégicas para que você desenvolva a autonomia espiritual. Enquanto estiver cercado de pessoas que tomam decisões por você, que influenciam sua fé, que moldam sua visão, você não acessa a maturidade que o novo tempo exige. Deus retira para que você se torne. E o que hoje parece solidão é, na verdade, treinamento para um novo nível de dependência dele. Lembre-se, nem todo rompimento é sinal de que algo deu errado. Às vezes é sinal de que tudo está dando certo. Você está crescendo, está avançando, está sendo lapidado. E as conexões que foram importantes até aqui não têm estrutura para o que virá a seguir. É o céu alinhando tudo ao redor para proteger o que está nascendo dentro de você. Talvez hoje você esteja tentando restaurar uma amizade que se perdeu, forçar uma reconexão que já não flui, insistir em manter alguém por perto, mesmo sabendo que algo mudou. Mas escute, o que Deus está removendo, não tente segurar. O que Ele está silenciando, não tente reviver. Porque se você insistir, o que hoje é desconforto se tornará dor no futuro. Se Deus está separando, é para te proteger. E mais à frente, quando você estiver vivendo a promessa com clareza e paz, vai entender que Ele te livrou de guerras invisíveis, de contendas silenciosas, de prisões emocionais e, acima de tudo, de perder o foco. A separação foi dura, mas necessária. No próximo capítulo, vamos mergulhar em uma revelação poderosa. Como a verdadeira proteção de Deus não está na permanência onde você se sente seguro, mas no movimento que Ele gera, mesmo quando tudo parece instável. A proteção está no movimento, não na permanência. Uma das maiores ilusões da vida espiritual é acreditar que a segurança está em permanecer onde tudo é conhecido. Nós nos acostumamos com a ideia de que estabilidade significa proteção. Mesma casa, mesma rotina, mesmas pessoas, mesmas estruturas. Porém, a Bíblia mostra o contrário muitas vezes. Em Gênesis 12, a proteção de Abrão não estava em ficar na terra de seus pais, mas em atender à ordem que tirava ele de lá. A segurança dele estava na obediência ao movimento, não na permanência no lugar que conhecia. Deus nunca vinculou proteção à zona de conforto.
Ele sempre ligou proteção à sua vontade. O povo de Israel experimentou isso no deserto. Em Êxodo 13:21, a presença de Deus se manifestava na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo de noite, guiando cada passo. Enquanto o povo se movia conforme a direção da nuvem, havia proteção. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem se movia, eles caminhavam. A segurança não estava no deserto, mas em seguir a presença. Parar quando Deus está se movendo é se expor. Andar quando Deus está parado também é perigoso. Proteção é obedecer o ritmo de Deus. Muitos hoje estão sofrendo por tentar permanecer em lugares onde a nuvem já se moveu. Permanecem em ambientes espirituais que já não carregam a mesma unção. Insistem em ministérios que Deus já encerrou. Se apegam a vínculos que Ele já tirou do caminho. Chamam isso de fidelidade. Mas muitas vezes é medo. Medo de perder o controle. Medo de enfrentar o desconhecido. Medo de caminhar sem garantias humanas. Só que na prática, continuar onde Deus já saiu é caminhar sem cobertura espiritual. Abrão só experimentou a proteção de Deus contra reis, fome e ameaças após se mover. Em Gênesis 12:10, quando houve fome na terra, Deus o sustentou e guardou. Em Gênesis 14, quando Ló é levado cativo, Abrão tem vitória em uma guerra improvável. A mão de Deus o cercava no caminho. A provisão e a proteção foram liberadas, enquanto ele obedecia à ordem inicial. O movimento em direção à promessa atraiu a intervenção divina. Se ele tivesse permanecido, teria ficado vulnerável em um ambiente espiritualmente contaminado. A permanência em um lugar que Deus já deixou se torna um tipo de idolatria disfarçada. Idolatramos o costume, a estrutura, a posição, as memórias. Pensamos que sem esses elementos não sobreviveremos. Mas Jesus, em Mateus 16:24, deixa claro que seguir a Ele envolve negar a si mesmo, tomar a cruz e ir atrás dele. Seguir implica movimento. Não existe discipulado parado. Não existe amadurecimento espiritual sem deslocamento interno e, muitas vezes, externo. Quando Deus começa a mexer no seu ambiente, Ele está te chamando para esse movimento. E a proteção que você tanto pede está ligada à resposta que você dá. Obedecer pode não evitar o desconforto, mas evita o desastre. Impede que você morra espiritualmente em um lugar onde já não há mais alimento. Protege você de relacionamentos que se tornariam nocivos em pouco tempo. Livra você de compromissos que se tornariam prisões. A obediência é o escudo que te protege de colapsos futuros. Olhe para Jonas. Em Jonas 1, Deus manda que ele vá a Nínive, mas ele decide permanecer no plano próprio e embarca para Tarsis. O resultado é uma tempestade que quase destrói todos no barco. A falta de movimento na direção certa cria tempestades desnecessárias. Jonas não estava protegido, porque escolheu o próprio caminho. Só quando ele se alinha novamente com a direção de Deus é que a história volta a fluir. Esse relato revela um padrão espiritual. Não há proteção garantida fora do lugar de obediência. Talvez hoje você esteja tentando segurar algo que Deus já pediu para soltar. Uma função, uma parceria, um ciclo. E quanto mais tenta permanecer, mais sente o peso, mais sente o desgaste, mais percebe que não há mais graça fluindo ali. Isso é um sinal. A graça de Deus sempre acompanha o movimento que Ele ordena. Quando a graça começa a se retirar, Ele está te avisando de que a estação mudou. A insistência em ficar pode te levar à exaustão. O passo de fé em obedecer te leva para a proteção. É importante entender que o movimento que Deus pede nem sempre é físico. Às vezes, Ele está te chamando para sair de posturas internas. Sair de uma mentalidade de vítima para uma mentalidade de filho. Sair da dependência de aprovação dos outros para uma confiança madura na voz de Deus. Sair de um padrão espiritual raso para uma busca mais profunda. Em todos esses casos, a proteção está no deslocamento. Quem permanece no velho padrão se torna presa fácil de acusações, comparações e ataques emocionais. Quando você decide se mover com Deus,
Mesmo com medo, a proteção dele começa a se manifestar em detalhes. Ele fecha caminhos que te desviariam. Ele afasta pessoas que te corromperiam. Ele abre portas que você jamais poderia abrir sozinho. E, principalmente, ele guarda sua mente em Cristo. Filipenses 4:7 fala sobre a paz de Deus guardando coração e mente. Essa paz acompanha quem se alinha com o que Deus está pedindo, mesmo que ainda não veja o quadro completo. Talvez a pergunta hoje não seja se Deus está te protegendo, mas se você está se movendo com Ele. Permanecer por apego onde Ele já não te quer é escolher ficar desprotegido. Mas decidir obedecer, mesmo com lágrimas, é entrar debaixo de uma proteção que o mundo não entende. É confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda quando a estrada parece incerta. No próximo capítulo, vamos falar sobre como essa mudança de ambiente não apenas te protege, mas ativa em você um novo nível de autoridade espiritual, liberando dons, ousadia e voz profética que não se manifestariam se você tivesse decidido ficar onde sempre esteve. A mudança que ativa um novo nível de autoridade. Há coisas em você que só vão despertar quando Deus te tira do lugar onde todo mundo te conhece do mesmo jeito. Enquanto você permanece em ambientes que reforçam a mesma imagem, os mesmos rótulos e as mesmas limitações, a sua autoridade espiritual fica abafada. Não porque Deus não te deu autoridade, mas porque o ambiente não exige que ela se manifeste. A mudança de ambiente, em muitos casos, é o gatilho que ativa o que estava adormecido dentro de você. Foi assim com Abrão, e é assim comigo e com você. Em Gênesis 12, quando Deus chama Abrão para sair da sua terra, Ele não apenas promete uma nova geografia, Ele declara um novo nível de identidade e autoridade. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Isso não é apenas um futuro distante, é uma palavra de reposicionamento. Deus está dizendo: onde você está não revela quem você é. Eu vou te colocar em um contexto onde aquilo que já depositei em você será visível, reconhecido e frutífero. A mudança de cenário é o berço onde a nova autoridade nasce. Ambientes antigos costumam nos associar ao nosso passado. Pessoas que caminharam conosco apenas em temporadas de fragilidade, queda ou imaturidade tendem a nos enxergar sempre pelo que fomos, não pelo que estamos nos tornando. Isso não significa que sejam pessoas más, mas sim que a leitura delas sobre nós é limitada pelo que viveram ao nosso lado. Quando Deus nos move, Ele também nos apresenta a novos ambientes onde não estamos definidos pelas antigas versões de nós mesmos, mas pelo que Ele está construindo agora. E é nesse novo chão que a autoridade se manifesta de maneira mais livre. Autoridade espiritual não é grito, não é postura, não é posição humana. Autoridade espiritual é fruto de obediência, renúncia e alinhamento com a vontade de Deus. Quanto mais você se rende ao chamado dele, mais autoridade ele confia a você. A mudança de ambiente, muitas vezes, é o teste dessa obediência. Deus observa se você está disposto a sair da casa, da parentela, da região afetiva que te dá segurança, para abraçar um futuro que só Ele enxerga. E quando você diz sim, esse sim libera sobre sua vida uma medida maior de autoridade, porque você está provando na prática que confia mais na voz de Deus do que nas circunstâncias. Essa autoridade se manifesta primeiro no invisível. Você começa a perceber que tem mais clareza para discernir situações. A sua oração ganha peso. Sua voz, mesmo mansa, passa a carregar convicção. Você não precisa mais provar nada a ninguém, porque sabe quem te chamou e para onde está indo. O novo ambiente acelera esse processo porque exige que você se posicione. Em lugares onde ninguém te conhece, você não tem o apoio da reputação. O que sustenta você é o que você carrega de Deus. É aí que a autoridade espiritual se manifesta com mais pureza. Em seguida, essa autoridade começa a transbordar nas decisões. Quem antes era vacilante passa a decidir com firmeza. Não porque se tornou duro, mas porque agora está alinhado com a direção do céu. A mudança de ambiente te força a depender mais de Deus em cada detalhe.
finanças, conexões, agenda, projetos. E essa dependência constante faz com que você desenvolva uma segurança que não tinha antes. Uma segurança que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus te plantou ali. Também há um aspecto de guerra espiritual nesse processo. A mudança de ambiente muitas vezes te leva a territórios onde você enfrentará novos tipos de resistência, novos desafios, novas oposições. Mas junto com isso, Deus derrama uma nova unção. Em Josué 1, quando o povo entra em uma nova fase para possuir a terra prometida, Deus libera sobre Josué uma palavra de autoridade. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. A nova terra exigia um novo tipo de liderança, uma nova coragem, uma nova postura, e Deus equipou Josué para isso. Da mesma forma, Ele te equipa quando te move. Talvez você esteja estranhando o lugar onde Deus te colocou recentemente. Parece maior do que você. Parece acima da sua capacidade. Parece mais complexo do que as temporadas anteriores. Mas isso é sinal de que a sua autoridade também está sendo ampliada. Deus não te colocaria em um ambiente para o qual você não estivesse sendo preparado. Se Ele te tirou de onde estava e te trouxe para esse novo contexto, é porque há uma porção de autoridade, influência e impacto que só pode ser ativada aí. A mudança de ambiente também te afasta de comparações. Em lugares onde todos te conhecem, é fácil ser reduzido a mais um, mas em contextos novos, Deus te dá espaço para brilhar a partir do que Ele colocou em você, sem precisar competir com histórias antigas. Isso não é sobre vaidade, é sobre propósito. Pessoas certas no ambiente certo vão reconhecer a graça de Deus na sua vida e serão alcançadas por meio dela. Sua autoridade não é para te exaltar, é para servir, proteger, ensinar, curar, liderar, apontar para Cristo. Talvez até aqui você tenha olhado para a mudança apenas como perda. Perda de vínculos, de conforto, de estabilidade. Mas hoje, o Espírito Santo está te mostrando outro ângulo. A mudança é também um upgrade na sua autoridade espiritual. Deus está te tirando de um lugar onde sua voz era abafada para te levar a um lugar onde sua voz será instrumento dele. E quanto mais você abraçar esse processo, mais livre será para viver aquilo que ele já decidiu sobre você. No próximo capítulo, vamos ver como, além de ativar um novo nível de autoridade, a mudança também é um processo profundo de cura da sua identidade, te afastando de narrativas que tentaram definir quem você era, para te alinhar com aquilo que Deus diz a seu respeito. Quando Deus te muda para curar sua identidade. Uma das razões mais profundas pelas quais Deus muda o seu ambiente não tem a ver com circunstâncias externas, mas com a cura da sua identidade interna. Há lugares que reforçam um rótulo errado sobre quem você é. Há pessoas que repetem com palavras e atitudes versões distorcidas da sua história, até que você começa a acreditar nelas. Há ambientes que te lembram sempre do que deu errado, do que você perdeu, do que não conseguiu. E chega um momento em que o céu decide te mover, não apenas para te proteger, mas para restaurar quem você é por dentro, à luz daquilo que Deus diz sobre você. A Bíblia nos mostra um exemplo forte em Jacó. Durante anos, ele carregou um nome que significava engano, alguém que agarra o calcanhar, aquele que tenta vencer na esperteza. Sua história foi marcada por conflitos familiares, fugas, culpa, medo. Em Gênesis 32, porém, Deus o leva para uma noite de confronto e transformação. Jacó fica só, longe de todos e luta com o anjo. Ali, em um ambiente separado, Deus toca não apenas o quadril dele, mas a identidade. Ele muda o nome de Jacó para Israel e declara uma nova realidade sobre sua vida. Note que a cura da identidade não acontece no meio da multidão, mas em um lugar isolado. Às vezes, Deus te separa para curar o que a exposição e o convívio adoeceram. Da mesma forma, há ambientes que estão constantemente reforçando mentiras sobre quem você é. Lugares onde te lembram de fracassos, traumas, erros e limitações. Palavras que você ouviu na infância, humilhações que viveram na adolescência, críticas que penetraram sua alma. Tudo isso vai se repetindo de forma sutil,
até que o ambiente se torna um espelho quebrado. Você se olha ali e não consegue mais enxergar o que Deus vê. Então Deus decide te tirar. Ele muda seu ambiente para que você pare de ser alimentado por essas narrativas tóxicas e comece a ouvir com clareza o que o céu sempre disse. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra declara que em Cristo somos nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa verdade é espiritual, eterna, completa, mas o ambiente em que você vive pode resistir a essa nova versão de quem você é. Pessoas presas ao seu passado podem tentar te tratar como a pessoa que você foi, e não como o filho de Deus que você se tornou. Para alinhá-lo à sua verdadeira identidade, Deus às vezes precisa te tirar dos lugares onde você é constantemente lembrado do que está perdoado, liberto e restaurado. A mudança de ambiente também revela a diferença entre identidade e função. Muitos se confundem, achando que aquilo que fazem define quem são. O ministério, o cargo, o emprego, o status, tudo isso pode se transformar em uma muleta emocional. Quando Deus mexe nessas estruturas, a sensação é de perda de identidade, porque você se acostumou a se ver a partir do que faz, e não de quem é em Cristo. Mudar o ambiente, nesse caso, é uma forma de Deus te ensinar que sua identidade está no fato de ser filho, não no que você produz. Ele te tira de certas funções para curar a raiz da sua autoimagem. Deus também usa a mudança de ambiente para remover comparações que adoecem a alma. Talvez você vivesse cercado de pessoas que o tempo todo te colocavam para baixo, ou que você mesmo usava como referência para se diminuir. Nesses lugares, você nunca se sente suficiente, sempre se enxerga como menor, atrasado, inadequado. Quando Deus te retira desses cenários, é como se Ele dissesse: chega de medir sua identidade por padrões humanos, agora vou te ensinar a se ver pelos meus olhos. O novo ambiente abre espaço para novas referências, novas palavras, novas confirmações espirituais. Pense também em Gideão, em Juízes 6. Ele se escondia no lagar, malhando trigo, com medo dos midianitas. Ali, naquele ambiente de medo e escassez, a identidade dele estava completamente distorcida. Ele se via como o menor, o mais fraco, o incapaz. Mas o anjo do Senhor aparece e o chama de homem valente. A palavra de Deus sobre Gideão confronta a imagem que ele tinha de si mesmo. A partir dali, Deus começa um processo de tirá-lo daquele esconderijo, daquele contexto de medo, para levá-lo a um lugar de guerra e vitória. A mudança de ambiente fez parte da cura da identidade de Gideão. Ele precisava sair do lagar para descobrir o guerreiro que sempre foi em Deus. Na sua vida, algo semelhante pode estar acontecendo. Talvez Deus esteja fechando portas em ambientes onde você era tolerado, mas não era valorizado. Lugares onde sua graça era consumida, mas não reconhecida. Pessoas que se acostumaram com a sua versão ferida e nunca estiveram interessadas em ver sua versão curada. Deus te tira disso porque quer te colocar em lugares onde sua identidade em Cristo seja afirmada, não atacada. Onde você seja encorajado a crescer e não pressionado a se diminuir para caber. A cura da identidade passa por um desapego doloroso, porque exige que você abra mão de narrativas antigas, inclusive internas. Você precisa permitir que o Espírito Santo substitua vozes humanas, críticas e memórias por aquilo que a palavra declara. Deus muda seu ambiente para interromper discursos que te machucam e criar espaço para novas palavras que te levantam. Ele te leva a ouvir mensagens que confrontam a mentira e alimentam a verdade. Te cerca de pessoas que te veem como Deus te vê. Abre caminhos para que você viva não mais como alguém marcado pela dor, mas como alguém marcado pela graça. Quando Deus muda o ambiente para curar sua identidade, Ele não está apenas ajustando a sua geografia externa, está restaurando o seu espelho interno. Ele está dizendo: eu não vou permitir que você continue se vendo como o mundo te definiu. Vou te mostrar quem você é em mim. E à medida que você aceita essa cura, começa a caminhar com mais firmeza, a orar com mais confiança, a se relacionar com mais liberdade. A mudança que começou no lugar agora
se manifesta na forma como você se enxerga. No próximo capítulo, nós vamos ver como, depois dessa cura de identidade, o novo lugar que Deus te leva não apenas acolhe quem você é, mas revela e desperta aquilo que sempre esteve escondido dentro de você, esperando o ambiente certo para florescer. O novo lugar revela o que sempre esteve escondido em você. Existe algo em você que nunca vai aparecer enquanto você insistir em viver nos mesmos lugares, com as mesmas referências, cercado pelas mesmas expectativas. Há dons, percepções, profundidade espiritual e até maturidade emocional que só emergem quando Deus te coloca em um ambiente diferente, em um contexto que exige de você o que antes nunca foi solicitado. O novo lugar não cria quem você é, mas revela o que sempre esteve escondido dentro de você, aguardando a oportunidade certa para se manifestar. Gênesis 12 é um marco disso na vida de Abrão. Na terra de seus pais, ele era apenas mais um entre muitos. Ali, sua história estava misturada com tradições, costumes, idolatrias e padrões que limitavam o que Deus queria realizar. Quando o Senhor o chama e o conduz a uma nova terra, não é apenas um deslocamento físico. É como se, ao chegar naquele novo território, as palavras que Deus havia liberado começassem a ganhar espaço para tomar forma. A promessa de ser uma grande nação, de ser bênção, de ter o nome engrandecido, de ser canal de transformação, tudo isso já estava sobre ele antes da viagem. Mas foi no novo lugar que essas verdades começaram a aparecer com clareza. O novo ambiente tem esse poder de provocar quem você é por dentro. Quando você chega a um contexto onde ninguém te conhece pelo seu passado, você é convidado a manifestar quem está se tornando. Já não há rótulos antigos, olhares viciados, memórias que te prendem ao que você foi. Há espaço para o novo, e esse espaço expõe o que Deus vinha formando em segredo. Coisas que você mesmo não sabia que carregava começam a aparecer em situações simples. Uma palavra que sai com mais autoridade. Uma decisão que revela maturidade. Uma oração que nasce com mais profundidade. Uma visão que enxerga mais longe do que antes. Na terra da promessa, a vulnerabilidade de Abrão também ficou mais evidente, e isso faz parte do processo. Em Gênesis 12, 10 em diante, quando ele desce ao Egito por causa da fome, vemos suas inseguranças, seus medos, suas estratégias humanas. O novo lugar não revela apenas o melhor, revela também o que ainda precisa ser tratado. E isso é graça, porque Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para curar. O ambiente novo faz emergir ao mesmo tempo o potencial que Deus plantou e as fragilidades que Ele deseja transformar. É uma espécie de raio-x espiritual. Onde você está agora mostra coisas que o ambiente antigo escondia por conforto ou por acomodação. Muitas pessoas nunca descobrem o que são capazes de viver em Deus, porque nunca permitem que Ele as leve para o novo. Ficam presas em empregos onde são subestimadas, em relacionamentos que as diminuem, em ministérios onde são limitadas, em contextos que nunca puxam delas algo a mais. Tudo isso vai adormecendo o que Deus colocou dentro. O novo lugar, por outro lado, exige fé, exige coragem, exige posicionamento. E ao responder a essas exigências, você se depara com características que nem imaginava ter. É Deus te apresentando a você mesmo a partir da perspectiva dele. Pense em Davi. Enquanto estava no campo cuidando das ovelhas, ninguém via sua capacidade de reinar. Ele já carregava um coração segundo o coração de Deus, já tinha intimidade, já tinha coragem ao enfrentar leão e urso, mas tudo isso estava escondido em um cenário pequeno. Foi quando Deus o moveu do campo para o campo de batalha contra Golias e depois para o palácio, que aquilo que estava escondido se tornou evidente. O novo lugar expôs o guerreiro e o rei que sempre estiveram dentro do pastor de ovelhas. O mesmo acontece com você. O deslocamento que Deus promove não é apenas geográfico, é de chamada. O novo ambiente também revela a extensão da sua dependência de Deus. Em lugares conhecidos, você se apoia nas próprias habilidades, contatos e estratégias. Em lugares novos, você precisa se apoiar na direção do Espírito. Isso te torna mais sensível,
mais obediente, mais humilde. E ao se submeter a essa dependência, você dá espaço para que o Espírito Santo ative dons, discernimentos e ousadia que estavam guardados. A Bíblia diz em Filipenses 2:13 que Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. No novo lugar, você começa a perceber esse realizar de formas diferentes, mais intensas, mais claras. Há ainda um outro aspecto. O novo lugar te mostra o quanto você foi preparado sem perceber. Coisas que você passou, lutas que você enfrentou, desertos que atravessou, tudo isso ganha sentido quando você pisa em um ambiente que exige exatamente aquilo que foi forjado em você. A dor que te amadureceu se transforma em autoridade para consolar outros. As perdas que te quebraram se tornam testemunho vivo de restauração. As noites em que você achou que estava sozinho agora viram referência para quem está passando pelas mesmas batalhas. O que parecia desperdício no ambiente antigo se revela como treinamento específico no novo cenário. Talvez hoje você esteja em um lugar onde se sente deslocado, como se ainda não tivesse encontrado o seu espaço. Mas preste atenção aos sinais. Observe como, mesmo sem perceber, você começou a agir diferente. Repare nas oportunidades pequenas em que Deus já tem te usado, na maneira como alguns vêm até você para pedir conselho, oração, direção. Veja como, nesse novo ambiente, você se percebe mais desperto, mais atento, mais dependente. Tudo isso é indício de que aquilo que estava escondido está começando a aparecer. E se você ainda não chegou a esse lugar, mas sente Deus te movendo em direção a algo novo, entenda. Você não está sendo arrancado do antigo apenas por não se encaixar mais. Você está sendo levado para um ambiente onde quem você é em Cristo terá espaço para florescer. O novo lugar será um espelho mais fiel da sua verdadeira identidade espiritual. Nele, suas convicções serão mais claras, sua voz será mais firme, seu chamado será mais visível. Quando Deus muda o seu ambiente, Ele está criando o cenário perfeito para que aquilo que Ele plantou em você se torne evidente. Ele não te reposiciona para te esconder. Ele te reposiciona para te revelar. E essa revelação não é sobre fama, e sim sobre propósito. Não é sobre destaque, e sim sobre frutificação. No ambiente certo, você não apenas será protegido, mas será multiplicado. Aquilo que sempre esteve em você, mas parecia apagado, começará a brilhar com força. Não para a sua glória, mas para que o nome dele seja conhecido através da sua história. No próximo capítulo, vamos caminhar para uma conclusão poderosa, entendendo que o lugar para onde Deus te leva não é apenas um refúgio, mas um palco espiritual onde o propósito dele vai se manifestar com clareza, impacto e permanência. O lugar que Deus escolheu para te revelar ao mundo. Existe um lugar específico preparado por Deus, onde aquilo que Ele construiu em você no secreto começa a se tornar visível. Não é sobre palco humano, fama ou aplausos, é sobre propósito. É o ponto da caminhada em que você percebe que nada foi desperdiçado. Cada mudança de ambiente, cada porta fechada, cada amizade que terminou, cada silêncio que te feriu. Tudo isso fez parte de um caminho que te trouxe até esse lugar. O lugar que Deus escolheu para te revelar não é apenas um endereço. É uma posição espiritual, onde promessa, caráter e graça se alinham. Na vida de Abrão, esse lugar começa a aparecer quando ele chega à terra que o Senhor lhe mostraria. Em Gênesis 12:7, lemos que o Senhor apareceu a Abrão e disse: "À tua descendência darei esta terra." E ali ele edificou um altar ao Senhor. Primeiro vem a obediência, depois a revelação. Em seguida, o altar. É assim que Deus trabalha. Ele te move, se revela de um jeito mais profundo e então faz daquele lugar um ponto de consagração. O lugar da revelação não é palco para o seu nome brilhar. É cenário onde a glória de Deus fica evidente na sua história. Esse lugar não chega de repente. Ele é o resultado de uma jornada. Você passa por fases em que Deus te tira antes que você se perca, interrompe o conforto, expõe ambientes que te limitavam, te livra de colapsos,
Silencia para trabalhar no invisível, mexe em conexões, desaloja cenários, muda sua presença de contexto, te faz sair sem mapa, separa pessoas, te coloca em movimento, ativa sua autoridade e cura sua identidade. Quando tudo isso vai se somando, você começa a caber em lugares que antes pareceriam grandes demais. O que Deus fez por dentro agora tem estrutura para aparecer por fora. Como reconhecer que você está se aproximando desse lugar? Primeiro, ele carrega responsabilidade e paz ao mesmo tempo. Não é um lugar fácil, mas é um lugar correto. Colossenses 3,15 fala da paz de Cristo como árbitro em nossos corações. Nesse lugar você pode até sentir medo pela grandeza do que está vivendo, mas já não sente a inquietação de estar fora da vontade de Deus. Existe um encaixe entre quem você é em Cristo e o ambiente onde está. Segundo, esse lugar faz com que o que Deus plantou em você frutifique quase de forma natural. As pessoas passam a ser alcançadas não pelo esforço de performance, mas pela autenticidade do que flui da sua vida. Você fala e há peso porque suas palavras carregam processo, renúncia, cruz, deserto e consolo. A autoridade espiritual que foi trabalhada ao longo da caminhada agora encontra espaço para servir e não apenas para ser percebida. Terceiro, o lugar que Deus escolhe para te revelar é um lugar de alianças alinhadas com o céu. Deus aproxima pessoas que reconhecem a obra dele em você e te chamam para mais, não para menos. Gente que não se alimenta da sua fraqueza, mas celebra o seu crescimento. Alianças que te ajudam a permanecer fiel quando o desgaste da caminhada vier. Em vez de te puxarem de volta ao antigo, elas te empurram para o centro do propósito. Isso não significa que não haverá conflitos, mas significa que as pessoas certas caminharão com você dentro da mesma direção. Quarto, esse lugar amplia seu raio de influência. Mateus 5,14 diz que somos luz do mundo, cidade edificada sobre o monte que não pode ser escondida. Há um momento em que Deus para de esconder a luz que Ele acendeu em você e começa a colocá-la em uma posição mais visível. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque há pessoas específicas que serão alcançadas só quando você ocupar o lugar que Ele preparou. O impacto da sua obediência deixa de ser apenas interno e passa a se tornar coletivo. Esse lugar pode ser um novo ministério, uma função diferente dentro da igreja, uma cidade, um projeto, uma causa, um chamado específico no seu dia a dia. Mas, acima de qualquer cenário externo, é um lugar de consciência interna. Você sabe que está vivendo algo que só Deus poderia ter costurado. Pessoas olham para a sua história e enxergam marca de milagre, de preservação, de direção. Sua vida se torna um recado vivo. Quando Deus muda o ambiente, Ele não está te punindo. Ele está te preparando para esse tempo. Talvez você ainda esteja no meio da transição, sentindo que não pertence mais ao antigo, mas ainda não enxerga totalmente o novo. Isso não significa que Deus está atrasado. Significa que Ele ainda está alinhando todas as coisas. O mesmo Deus que tirou Abrão de sua terra, que o sustentou no percurso e que se revelou na terra prometida, é o Deus que está te conduzindo passo a passo. Ele não começou essa obra para abandonar você no meio do caminho. O lugar que Deus escolheu para te revelar ao mundo é também o lugar onde Ele vai te enraizar nele de maneira ainda mais profunda. Você não estará ali por esforço próprio, mas por graça. E por isso ninguém poderá te arrancar fora do tempo. Quando Deus te planta, Ele te sustenta. Quando Ele te expõe, Ele te cobre. Quando Ele te revela, Ele te guarda. E a partir desse lugar, a sua história passa a consolar, inspirar e despertar outros que ainda estão na fase em que você já esteve. O ambiente que Deus está preparando para você é, ao mesmo tempo, abrigo e envio. É refúgio, porque você sabe que está no centro da vontade dEle. E é plataforma, porque dali Ele vai usar sua vida para tocar muitos. E quando você olhar para trás, entenderá que cada mudança dolorosa fez sentido. Que cada porta fechada foi proteção. Que cada ruptura foi livramento. E que cada passo
por mais incômodo que tenha sido, te trouxe exatamente até o lugar onde Deus decidiu te revelar. Amém.